Se você está começando a ler literatura clássica, ou se você ainda não conhece o gênero literário do teatro, normalmente alguns autores que são indicados logo de cara, para você, são os dramaturgos clássicos da Grécia, ou seja, Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Esses três autores clássicos absolutos da história da literatura são fundamentais para você entender a literatura grega, são bons inícios para você começar a ler ali clássicos da literatura, e também são excelentes autores, na verdade são o início ideal se você quiser começar a entender o gênero literário do teatro, pois foram eles que fundaram esse gênero, no caso, na nossa tradição da literatura ocidental. E aí, pensando nisso, qual que foi minha ideia aqui? Eu vou trazer para vocês 3 vídeos, um vídeo falando sobre cada um desses autores. Um vídeo sobre o Ésquilo, que é o de hoje, um vídeo sobre Sófocles e um sobre Eurípides. Então hoje a gente vai falar sobre o Ésquilo, mas assim, o objetivo desses vídeos que eu vou trazer para vocês não é necessariamente falar sobre as obras deles, falar sobre os livros desses autores, sobre suas peças, e sim tentar meio que explicar para vocês o contexto no qual esses autores estão inseridos. Por que eu falo isso? Porque, cara, pensa comigo, esses autores, eles escreveram suas peças há mais de 2000 anos atrás. Então é muito comum que quando você for pegar uma peça ali do Ésquilo, ou do Sófocles, ou do Eurípides, você meio que tem dificuldade em entender certos elementos, tem dificuldade em entender como que alguns aspectos, às vezes sociais, às vezes da religião, de visão de mundo mesmo, funcionam. Porque, claro, são autores que estão muito distantes, então se você não pegar ali um contexto para entender esses autores, você pode ficar um pouco perdido na leitura. Ou você pode até achar muito esquisito como certos personagens agem. Então, essa explicação desse contexto, o que eu estou chamando aqui de contexto é como que esses autores eles viam o mundo e o ser humano, ou seja, a visão de mundo e a visão de homem, a cosmovisão e a antropovisão desses autores. Nesses 3 vídeos eu vou tentar trazer um pouco desse contexto, para que quando vocês leiam esses autores, as coisas fiquem um pouco mais claras. Que às vezes você pega ali um Édipo Rei, ou Agamenon, do Ésquilo, ou a Medeia, do Eurípides, e esses elementos eles podem ficar um pouco perdidos na sua cabeça. E você acaba tendo algumas dúvidas que dificilmente vão ser sanadas só pela leitura do texto. Você precisa entender um pouco de como que funcionava o mundo no qual esses autores viviam, entende? Então, sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre Ésquilo, esse dramaturgo que viveu ali no século 6 a.C., tá? Algumas obras, algumas peças clássicas ali do Ésquilo são Sete contra Tebas, os persas, a famosíssimo Prometeu Acorrentado, ou Prometeu Prisioneiro, dependendo da tradução, a trilogia da Orestia, que é uma trilogia composta pelas peças Agamenon, Coéforas e Eumênides. Então vamos lá, em qual que é o contexto que o Ésquilo está inserido? Uma coisa que é fundamental a gente entender quando a gente está lendo um desses autores gregos é como que funcionava a questão da religião na época. Por quê? Porque a religião na Grécia, na verdade assim, para a gente começar a entender direito isso, é importante que a gente entenda como que a gente vê hoje a religião, E uma das primeiras coisas que a gente tem que entender quando a gente vai pegar ali a leitura do Ésquilo, e esses pontos iniciais que eu vou falar aqui, eles valem para os 3 autores, também vale para o Sófocles, também vale para o Eurípides, é a questão da religião grega. Como que funcionava a religião naquela época? Primeiro ponto muito importante é que a religião grega, diferente da interpretação que a gente tem hoje de religião, aqui não vale a pena dizer se essa interpretação que a gente tem hoje ela é certa ou errada, mas hoje a gente vê a religião meio que assim, como se fosse algo separado do mundo natural. Então existe o mundo natural e existe o mundo sobrenatural. Existe o mundo material e existe aquilo que é transcendente, Naquela época, na Grécia, não funcionava assim. Tanto que a religião grega ela é conhecida como se fosse uma religião civil. O que isso quer dizer? Que o religioso, o social e o político estão extremamente entrelaçados. As coisas elas não estão tão separadas assim. Na verdade, não estão separadas absolutamente. A religião grega ela está dentro do mundo social e o mundo social, por sua vez, ele está dentro da religião grega, como se ambos fossem uma coisa só. Então, assim, quando a gente está falando de Ésquilo, estamos falando de uma sociedade, e aqui, claro, quando eu falo de religião, é literalmente como aquelas pessoas viam o mundo. Quando eu explico como que era a religião naquela época para o Ésquilo, eu estou explicando, na verdade, como que eles viam o mundo e como que eles viam o ser humano. Não havia essa versão individualizada do ser humano, o ser humano como um indivíduo que tem suas vontades e nada do tipo. Quando a gente vai avançar para o Sófocles, depois para o Eurípides, a gente vai ter ali um pequeno giro para uma maior preponderância, para um maior destaque para o indivíduo. Mas em Ésquilo, o indivíduo ele está abaixo do que é coletivo.
O que é prioritário ali é a polis e a religião civil grega. Portanto, em Ésquilo, o homem ele é condicionado pelas leis da religião, pelos costumes da religião, pelas leis da polis, pelo genus. O que é o genus? São aquelas pessoas com as quais ele tem laço de sangue. Então o ser humano está sempre condicionado à religião, e como a religião ela é civil, ele está sempre condicionado ao que é coletivo. Então é assim que o mundo e o homem eles funcionam nas peças do Ésquilo. Então quando você for ver ali, se for ler, né, Agamenon, Sete contra Tebas, quando você for ler o Prometeu Acorrentado, você vai ver que dificilmente nessas peças a gente tem assim momentos em que o indivíduo, as vontades do indivíduo, eles têm muita preponderância. O indivíduo ele está sempre abaixo da divindade, abaixo da polis, abaixo do genus, ou seja, ele está sempre abaixo daquilo que é coletivo. A preponderância do indivíduo na tragédia grega, ela só vai aparecer depois em outras peças. No Ésquilo, o que ainda é preponderante mais é a questão da coletividade e não da individualidade. Então, esse indivíduo grego, que é condicionado às leis da religião, da polis, do genus, que é condicionado ao que é coletivo, portanto, ele tem uma certa condição que o rege, ele tem uma certa conduta que deve regir suas ações. Ele não pode agir de qualquer jeito, justamente porque ele está condicionado a essas esferas maiores e coletivas. Então, a ação desse indivíduo ela tem que ser regida por uma certa medida. O indivíduo ele tem uma certa medida a partir da qual ele deve agir. Essa medida, né, em grego, que é o metron, é o que vai ditar a ação desse indivíduo. O indivíduo ele tem que agir de um certo modo para com a religião, para com as divindades, e, consequentemente, para com a polis e para com as pessoas com as quais ele tem laços de família. Então o ser humano ele tem esse metron, essa medida que ele deve obedecer. E quando ele obedece a isso, né, quando ele obedece às leis da polis, quando ele obedece os costumes da religião grega, o que se estabelece ali socialmente é a ordem, né? Você tem uma ordem social, uma plenitude de ordem social em que tudo vai bem. Pronto. Esse é o contexto geral de concepção de mundo e de homem que você vai ver ali no Ésquilo. Isso é o modo como as coisas funcionam, é o modo, digamos assim, como que o organismo social ele é regido. Até aí, a gente não está falando ainda da literatura do Ésquilo, é mais para contextualizar mesmo a visão de mundo e de homem que tem ali no autor. O que é importante aqui, e é aqui onde começa, na verdade, começam, né, as tragédias, né? Como que elas têm esse início? Porque tudo isso que eu falei é o que você precisa ter como pressuposto. Então, antes de você abrir lá as obras dele, né, você tem que ter todo esse contexto que eu acabei de falar na cabeça. É assim que as coisas funcionam ali. E aí, claro, para você ter uma tragédia, você precisa ter um ponto de partida, uma certa ação, um certo fato que desencadeia o movimento trágico. O que é esse movimento, né, no caso do Ésquilo? É justamente a desobediência a essa medida. Então, o ser humano, como ele é um ser condicionado, né, então ele está abaixo das divindades, ele está ali submetido à lei da polis, que por sua vez tá junta ali, fundida com a religião. Como ele está abaixo disso e ele possui uma justa medida, às vezes ele não vai obedecer. Acontece que às vezes ele não vai obedecer essas leis. Por quê? Pelo orgulho, né? Então você tem ali no grego esse termo chamado híbris. O que é a híbris? A híbris é o orgulho do indivíduo que faz com que ele cometa uma desmedida. Então ele sai dessa medida que ele deveria seguir e comete uma ação desmedida, né? Ele comete uma violência contra si mesmo e contra as divindades gregas. Por que é uma violência contra si mesmo? Porque, ora, ele está cometendo uma violência contra a própria condição dele de ser humano. E é uma violência contra as divindades gregas porque ele está tentando emular uma divindade grega. Na medida que ele comete um ato, concorda comigo que assim, se você tem uma medida, que essa é a medida do ser humano, e a pessoa ela quer escapar disso, ela está como que tentando imitar um deus, né? E esse, inclusive, assim, exatamente desse modo que eu falei, você vê claramente na peça Prometeu Acorrentado. Essa é a grande questão ali que faz a peça ter seu fundamento. Então, a partir desse momento, você tem o início de uma tragédia. A medida que o ser humano deveria seguir, pelo seu orgulho, pela violência contra a sua própria condição, pela violência contra a divindade, ela foi, pela híbris, né, no caso, ela foi desobedecida. O ser humano cometeu um ato desmedido. E aí começa todo o movimento da tragédia. Ou seja, nesse momento ele quebra com a ordem natural. Ele quebra com essa plenitude de ordem social
e religiosa ao mesmo tempo, que havia ali nos Genos, na polis, com as divindades. Essa híbris, portanto, ela fere o princípio da justiça, né, que é a dike. Dike é um termo grego que significa justiça. Então, ferindo esse princípio da justiça, cometendo um ato desmedido, começa-se ali uma destruição daquela ordem que estava estabelecida quando todo mundo agia dentro da medida, agia dentro do seu próprio metron. Então aí a gente já consegue perceber um ponto muito interessante sobre os personagens das peças do Ésquilo, que eles são todos heróis. Heróis aqui não no sentido contemporâneo, né, que a gente entende a palavra herói, mas no sentido de que eles são seres humanos que ousaram fugir da medida humana e tentarem competir com as divindades, competir com os deuses. Portanto, eles estão meio que sempre acima do que é um ser humano comum. E aí, consequentemente, as peças do Ésquilo elas sempre vão ter essa dimensão meio cósmica, né? São indivíduos excepcionais, nesse sentido que eu expliquei, contra as divindades, né? A luz contra as trevas. Então você sempre vai notar esse sentido muito cósmico dentro das peças dele. E é claro, se você tem esses personagens cometendo esses atos de desmedida, né? De orgulho, tentando competir com os deuses, óbvio que quem vai se colocar contra esses próprios personagens são os próprios deuses. Então, portanto, esse movimento da desmedida dos personagens, através da híbris, eles acabam gerando uma espécie de ciúme divino, a gente pode dizer assim. Ou seja, os deuses, ali nas obras do Ésquilo, eles meio que se colocam contra os personagens porque os personagens estão tentando competir com eles. E, obviamente, esses atos de desmedida desses personagens, eles vão gerar uma ira nos deuses e que, por consequência, vão querer castigar a esses personagens. E aí vai surgir a Nêmesis. O que é a Nêmesis? Nêmesis é justamente esse ciúme divino que acontece com os deuses quando eles veem que os seres humanos estão se desmedindo e tentando competir com eles, e que, portanto, vai fazer com que esses deuses eles castiguem essas pessoas. Mais uma vez, a gente pegar o exemplo, né, do Prometeu acorrentado, é exatamente isso que acontece. Você tem ali o Prometeu, ele comete um certo ato de desmedida, né, buscando para os seres humanos algo que não é tipicamente humano, que só quem tem acesso são os deuses. Quando ele busca isso, ele está cometendo um ato de desmedida. Ele está tentando entregar algo divino para os seres humanos. Portanto, competindo com a autoridade dos deuses, os deuses eles sentem o ciúme divino e eles precisam castigar o Prometeu, ou seja, promover a Nêmesis. E esse castigo ele vai acontecer na forma da ate. O que é a ate? A ate é a cegueira da razão. Então, o que isso quer dizer, né? A partir do momento que esses deuses eles tentam castigar os personagens, eles fazem com que a razão desses personagens fique cega de tal modo que, a partir daquele momento, tudo que aqueles personagens vão fazer, todas as ações deles, vão inevitavelmente encaminhá-los até o abismo. Esse abismo, essa fatalidade cega que a vida desses personagens vai ter a partir desse momento, a partir do momento que eles desobedeceram, né, o seu metron, a sua medida, essa fatalidade é a chamada moira. A moira é essa fatalidade cega que vai acometer esses indivíduos e que vai levá-los até o abismo em todas as suas ações. Então, quando você for ler as peças do Ésquilo, note que você tem essa ação central de desobediência, né, de desmedida, e a partir do momento que essa ação ela é executada, vai se começar todo um movimento de castigo divino em que todas as ações do personagem vão acabar levando-o para o abismo. E bom, por que é que esse castigo ele precisa ser colocado em prática pelas divindades? Porque, claro, aquela ordem que foi quebrada pela ação desmedida do herói, ela precisa ser restabelecida. Então, nas tragédias gregas, você sempre vai ver essa dualidade entre carência e plenitude, né? A tragédia grega, normalmente, ela começa no momento de carência, ou seja, aquela ordem que existia antes, ela foi quebrada. Então, toda a tragédia ela vai trabalhar o movimento da reconciliação daquela ordem. No Ésquilo, você vai notar, então, que as peças elas começam com uma determinada ação desmedida, e todo o movimento da tragédia ele trabalha, né, sob o princípio de punir o herói, de levá-lo até a queda, né, que em grego é a catástrofe. A catástrofe é justamente isso, é a queda do herói. Por quê? Não é para nada, não é uma forma de punição cega também na parte dos deuses. É porque essa punição vai restabelecer
aquela ordem, vai restabelecer aquele estado de plenitude que existia antes. Então isso é muito importante porque, assim, para a gente não acabar interpretando o Ésquilo como um autor que está colocando ali os deuses como simplesmente pessoas más, que estão punindo, tá? O que está acontecendo ali é um movimento, sim, de punição, né? Um movimento ali de nêmesis, no caso de castigo divino, que vai levar os personagens a ter uma certa cegueira da razão, né? Uma ate, e então eles vão começar a cometer atos que, e aí por isso que se chama cegueira da razão, porque eles não percebem isso, eles não percebem que cada ato, cada passo que eles vão dando daqui para frente, vai levando-os inevitavelmente para o abismo, né? Para a moira, para aquele destino cego. E esse movimento de catástrofe, que é a queda do herói, essa punição, né, vai levar ao restabelecimento da ordem. Então, esse último ponto ele é muito importante para a gente compreender que, para o Ésquilo, né, a tragédia, o final da tragédia, né, a catástrofe, ele não acontece por nada. O personagem, o herói, ele sofre para que ele possa compreender que aquele ato que ele fez foi um ato de desmedida. Então, aquele sofrimento daquele personagem, ele meio que redime e reconcilia todo aquele estado de plenitude, de ordem, que foi perdido antes. Então, não é um sofrimento à toa, você vai ver que existe um certo tom nas peças dele, inclusive, de assim, aprender através do sofrimento. O sofrimento, ele não é levado aqui para o sentido individual, que talvez a gente pode até perceber já no Sófocles e no Eurípides. Que o sofrimento, ele é algo mais individual, então o indivíduo está sofrendo, então ele está sofrendo uma injustiça, então aquele sofrimento não é para nada, é só tragédia para ele. No Ésquilo não, o sofrimento ele tem um sentido de castigo para que a ordem possa ser reconciliada. Então tudo isso é o contexto que é fundamental para você entender as tragédias do autor Ésquilo, né? Mais uma vez, recomendando aqui, leia Agamenon, Coéforas e Eumênides, que são, né, a trilogia da Orestia, leia Sete contra Tebas, leia Os Persas, leia Prometeu Acorrentado. É um autor riquíssimo, é o primeiro aqui dos três que eu estou trazendo para vocês, o próximo vai ser o Sófocles, e esse contexto que eu dei foi justamente para que você entenda como que funciona o mundo para aquela religião grega da época e como que funciona a visão deles de homem. Ou seja, como que esse ser humano é visto. Porque pode ser que a gente, olhando com os olhares de hoje, a gente não entenda como que essas tragédias funcionam. Você tendo essa visão, ler as obras do Ésquilo a partir de agora vai ficar algo muito mais compreensível, você vai entender a estrutura de como que tudo aquilo ali funciona. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal para mais vídeos sobre literatura clássica. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.